Caverna dos Tesouros, do capítulo 25, o surgimento das imagens dos ídolos ao capítulo 41, Manassés e seus sucessores. Nos dias de Tares, aos seus 90 anos, surgiram as poções e magias sobre a terra, na cidade de Ur, que Oron, filho de Ebers, havia construído. Nessa cidade morava um homem muito rico, que morrera naquele tempo, e seu filho então fez dele uma imagem em ouro, colocou-a sobre a sua sepultura e postou ali um jovem para que a vigiasse. Então o Satã introduziu-se na estátua e habitou nela e começou a falar com o jovem através da imagem do pai. Entretanto, vieram os ladrões e levaram embora tudo o que o jovem guardava. Então ele atirou-se sobre a sepultura do pai e começou a chorar. Então o Satã, falando com ele, disse: Não chores na minha presença, mas vai, traze o teu filhinho e imola-o para mim em sacrifício. Ser-te-á então restituído tudo que te foi tirado. Ele então fez tudo conforme Satã lhe dissera. Sacrificou seu filhinho e banhou-se no seu sangue. Então o Satã saiu imediatamente daquela imagem e entrou no jovem e começou a ensinar-lhe poções, magias, passes, a arte dos caldeus, fardos, sortilégios e destinos. Naquele tempo, os homens começaram a sacrificar os seus filhos aos demônios e a invocar os ídolos, pois os malignos entravam em todas as imagens e lá habitavam. Aos 100 anos de Nachor, ao ver Deus que os homens sacrificavam os seus filhos aos demônios e que adoravam os ídolos, abriu os reservatórios dos ventos e a porta das tempestades. Então um ciclone invadiu toda a terra, quebrou as imagens e os lugares de sacrifício dos demônios, ajuntou os ídolos, as imagens e os altares, acumulando-os em grandes outeiros até os dias de hoje. Os mestres denominam esse ciclone o dilúvio de vento. Há pessoas todavia que deliram, dizendo que esses outeiros surgiram nos dias do dilúvio. Quem assim diz, erra longe da verdade, pois antes do dilúvio não existiam ídolos sobre a terra, e ele não foi mandado por causa de deuses falsos, mas por causa da impudicícia das filhas de Caim. De outro lado, naquele tempo não existiam homens naquela terra, sendo ela vazia e deserta. Pois os nossos pais já anteriormente haviam sido expulsos para o estrangeiro, por não serem dignos de permanecer nas proximidades do paraíso. Eles foram levados pela arca às montanhas de Cardo, e a partir de lá espalharam-se por toda a terra. Esses outeiros porém surgiram por causa dos ídolos, e debaixo deles escondem-se todas as imagens de falsos deuses daquele tempo. Também os demônios, que habitavam os ídolos, estão nesses outeiros. Não há nenhum outeiro que não contenha demônios. Capítulo 26 – Surgimento do culto do fogo. Nos dias do gigante Nimrod, apareceu um fogo que saía da terra. Então Nimrod desceu, viu o fogo e invocou-o, e estabeleceu sacerdotes para lá prestarem serviço e espargir incenso. Desde aquele tempo, os persas começaram a venerar o fogo, até os dias de hoje. O rei Zizã encontrou uma fonte em Derojim. Construiu um cavalo branco e colocou sobre ela, e todo aquele que ali se banhava adorava o cavalo. Desde esse tempo, os persas começaram a venerar esse cavalo. Nimrod foi a Jokdora, que vem a ser Nod. Quando chegou junto ao mar, encontrou ali Getã, filho de Noé. Ele desceu e banhou-se nesse mar. Depois ofereceu um sacrifício e adorou Getã. Então disse-lhe Getã: Tu és rei, e a mim veneras. Respondeu-lhe então Nimrod: Por tua causa eu vim até aqui. Então Jonton ensinou a Nimrod a sabedoria e a ciência dos oráculos, e disse-lhe: Não tomes mais a mim. Quando ele voltou para o leste e começou a utilizar esse oráculo, muitos se admiraram. E Dasher, o sacerdote, servia junto àquele fogo que nasceu da terra. Viu como agora Nimrod se ocupava com aquelas altas e velhas artes. Então ele suplicou ao demônio, que apareceu junto àquele fogo, lhe ensinasse a sabedoria de Nimrod. E como os demônios só em desgraçar pelo pecado todos os que dele se aproximam, disse um maligno a esse sacerdote: Nenhum homem pode tomar-se sacerdote ou mago a não ser que antes se deite com sua mãe, com sua filha e com sua irmã. O sacerdote Dasher assim o fez. A partir desse momento, os sacerdotes, os magos e os persas começaram a fornicar com suas mães, irmãs e filhas.
Esse mago Idasher começou por perscrutar as constelações, bem como os fados, destinos, acasos, e todas essas coisas das práticas dos caldeus. Todo esse ensinamento do erro pertence aos demônios, e todo aquele que o põe em prática será castigado com eles. Mas nenhum mestre ortodoxo se opôs àqueles oráculos de Nimrod, porque foi-lhe ensinado por Getan. Eles mesmos utilizavam. Os persas chamavam no oráculo, os romanos astronomia. A astrologia, porém, praticada pelos magos é bruxaria, ensino do erro e dos demônios. Há todavia pessoas que dizem existir na realidade a sorte, o destino, mas estão equivocadas. Nimrod edificou no leste cidades fortes. Babel, Nínive, Rezem, Seleucia, Atesipon e Azerbaijão. Construiu também 3 fortalezas. Capítulo 27, Abraão. Taré, pai de Abrão, viveu 250 anos. Depois morreu. Abrão e Lot sepultaram-no em Harã. Ali Deus falou com Abrão e disse-lhe: abandona a terra e a casa da tua família e vai para a terra que eu te indicarei. Então ele tomou os filhos da sua casa, sua mulher Sarai e o filho do seu irmão, Lot, e subiu para a região dos Amoritas. Contava 75 anos, quando se encaminhou para o oeste do rio Eufrates. 80 anos tinha ele quando perseguiu os reis e resgatou seu sobrinho Lot. Naquele tempo todavia ele não tinha filhos, porque Sarai era estéril. Quando ele voltou do combate com os reis, os desígnios de Deus chamaram-no, e ele se dirigiu ao alto do monte Jebus. Lá o rei de Salém, Melquisedeque, o sacerdote do Deus Altíssimo, foi ao seu encontro. Quando Abrão viu Melquisedeque, correu para junto dele, caiu sobre a sua face e venerou-o. Depois ergueu-se do chão, abraçou-o e beijou-o. Em seguida foi por ele abençoado. Depois que Melquisedeque abençoou Abrão, este deu-lhe a 10ª parte de tudo o que possuía, para que lhe permitisse participar dos santos mistérios, do pão do sacrifício e do vinho da salvação. Após abençoado por Melquisedeque, e recebidos os santos mistérios, Deus falou a Abrão, dizendo-lhe: grande é o teu prêmio. Recebeste agora a bênção de Melquisedeque e a comunhão do pão e do vinho. Eu também agora desejo abençoar-te e fazer com que seja numerosa a tua descendência. Quando Abrão tinha 86 anos de idade, nasceu-lhe Ismael, de Agar. O faraó tinha dado Agar a Sarai por serva. Sarai porém era irmã de Abrão por parte de pai, pois Taré havia desposado 2 mulheres. Quando Jauna, a mãe de Abrão, morreu, Taré tomou outra mulher e chamou-a Narjat. Desta nasceu Sarai. Por isso é que ele disse: ela é minha irmã, filha do meu pai, mas não filha de minha mãe. Capítulo 28, o sacrifício de Isaac. Abraão tinha 99 anos de idade quando Deus entrou em sua casa e deu a Sara um filho. 100 anos tinha Abraão quando nasceu-lhe Isaac. Isaac contava 22 anos, quando seu pai o levou consigo ao monte Jebus, junto de Melquisedeque, o servo do Deus Altíssimo. O monte Jebus situa-se de fato nas montanhas dos Amoreus, e sobre esse lugar foi erigida a cruz do Messias. Ali brotou uma árvore, que carregou o cordeiro que salvou Isaac. Esse lugar é o ponto central da terra, a sepultura de Adão, o altar de Melquisedeque, Gólgota, Calvário, Sábata. Lá Davi viu o anjo que portava a espada de fogo, e lá Abraão levou seu filho Isaac, para imolá-lo. Ele viu a cruz do Messias e a redenção do nosso pai Adão. A árvore era o prenúncio da cruz de nosso Senhor, o Messias, e o cordeiro nos seus ramos representava o mistério da encarnação do Verbo único. Por isso Paulo exclamou, dizendo: se eles tivessem tido entendimento, não teriam crucificado o Rei da Glória. Cale-se a boca dos hereges, que em seu delírio atribuem sofrimentos àquele que é eterno. Quando o Messias tinha 8 dias de idade, José, esposo de Maria, decidiu circuncidar o menino, segundo a lei. Circuncidou, de acordo com os usos da lei. E assim também Abraão levou seu filho para o sacrifício, representando com isso a morte na cruz do Messias. Por isso é que o Messias anunciou abertamente diante dos judeus reunidos: Abraão, vosso pai, desejou ardentemente presenciar os meus dias. Ele os viu e alegrou-se com isso. Lá revelou-se a Abraão o dia da redenção de Adão. Ele o viu e alegrou-se profundamente.
E foi-lhe mostrado também que o Messias sofreria em lugar de Adão. Capítulo 29, a fundação de Jerusalém. No mesmo ano em que Abraão levou seu filho para a imolação, Jerusalém foi fundada. O início da edificação começou da seguinte forma. Quando Melquisedeque apareceu e se mostrou aos homens, vieram ter com ele Abimeleque, rei de Gedar, Arnrapel, rei de Sinear, Ariosh, rei de Delassar, Kedorlaomer, rei de Elão, Tarel, rei dos Geleus, Bera, rei de Sodoma, Birsa, rei de Gomorra, Sineago, rei de Dama, Gemair, rei de Seboim, Salash, rei de Bela, Tabig, rei de Darfus, e Bactor, rei do deserto. Esses 12 reis chegaram a Melquisedeque, rei de Salém e servo do Deus Altíssimo, e quando eles viram a sua figura e ouviram as suas palavras, suplicaram-lhe que fosse junto com eles. Ele respondeu-lhes: Não tenho permissão de afastar-me daqui para um outro lugar. Então apressaram-se em mútuas consultas para a decisão de construir-lhe uma cidade, enquanto comentavam entre si: Ele é na realidade o rei de toda a terra e pai de todos os reis. Assim, eles edificaram-lhe uma cidade e constituíram Melquisedeque seu rei, e ele chamou-a Jerusalém. Quando Magor, o rei do sul, ouviu falar disso, veio ter com ele, admirou o seu porte, conversou com ele e fez-lhe oferendas e deu-lhe presentes. Dessa forma, Melquisedeque era honrado por todos os povos e chamado de pai dos reis. E isso que foi dito pelo apóstolo: Os seus dias não têm começo e não têm fim. Aos nécios todavia pareceu que ele não foi um homem, e dele afirmaram erroneamente que era Deus. Absolutamente não. Mas os seus dias não têm nem começo, nem fim, pois, não é dita uma palavra sobre como ele foi levado da casa dos seus pais por Sem, filho de Noé, nem sobre sua idade quando partiu para o Oriente, nem sobre os seus anos quando partiu deste mundo. Por ter sido ele o filho de Malachi neto de Arpaxade, filho de Sem, e não o filho de um dos patriarcas, diz o apóstolo que nenhum homem da estirpe de seu pai serviu diante do altar. O nome do seu pai não está consignado no registro das gerações, porque os evangelistas Mateus e Lucas só mencionaram os patriarcas. Por isso também é que os nomes do seu pai e de sua mãe são desconhecidos. O apóstolo contudo não diz que ele não tinha pais, mas tão somente que no registro genealógico de Mateus e Lucas os seus nomes não constam. No 100º ano de Abraão, apareceu no Oriente um rei por nome Curnrus. Este construiu Somosate e Caludias, segundo o nome da sua filha Calote, e Perre, segundo o nome do seu filho Porão. No 50º ano de Regus, Nirnrod subiu e construiu Nízibe e Edessa. Cercou Arã, que é Edessa, com o muro de Aramite, mulher de Dazã, o sacerdote da montanha. Os habitantes de Arã erigiram para ela uma estátua e passaram a venerá-la. Baltim foi entregue a Tammuz, mas porque Belxamim a amava, Tammuz fugiu dele. Então ela ateou o fogo e Arã ardeu. Capítulo 30, Isaac. Quando morreu Sara, mulher de Abraão, este tomou por esposa a Setura, filha de Bactor, rei do deserto. Dela nasceram-lhe Sinrom, Jaxã, Medã e Midian, Jesbaque e Suash. Destes procederam aos árabes. Quando Isaac chegou aos 40 anos de idade, Eliezer, um dos descendentes de Abraão, foi ao Oriente buscar Rebeca. Isaac então tomou-a por esposa. Quando Abraão morreu, Isaac sepultou ao lado de Sara. Quando Isaac tinha 60 anos, Rebeca ficou grávida de Esaú e Jacó. Nas suas angústias antes do parto, ela foi procurar Melquisedeque. Este rezou por ela, e depois disse: 2 povos estão no teu ventre, e 2 nações serão segregadas das tuas coxas, isto é, procederão do teu corpo. E uma será mais forte do que a outra, e a mais velha deverá ser submetida à mais nova, isto é, Esaú deverá servir a Jacó. Quando Isaac tinha 67 anos de idade, foi construída Jericó por obra de 7 reis, a saber, o rei dos Hititas, o rei dos Amoreus, o rei dos Gergestitas, o rei dos Jebuseus, o rei dos Cananeus, o rei dos Hititas e o rei dos Ferezeus. Cada um deles ergueu um muro ao redor da cidade. Anteriormente porém já o filho do rei do Egito, Mesrim, havia fundado a cidade de Jericó. No deserto, Ismael converteu o moinho manual em moinho de trabalho escravo. No 100º ano de vida de Isaac, este abençoou a Jacó, que contava 40 anos de idade.
Depois de recebida essa bênção do seu pai, ele desceu ao Oriente. Quando certo dia ele foi ao deserto de Beceba, ali pegou-no sono. Ao adormecer, tomou de uma pedra para servir-lhe de encosto para a cabeça. Então em sonho ele presenciou uma visão. Da terra partia uma escada e a sua extremidade alcançava o céu. Os anjos de Deus desciam e subiam por ela, e no alto dela estava o Senhor. Então Jacó acordou do seu sono e disse: em verdade, esta é a morada de Deus. Depois tomou a pedra que lhe servira de encosto, ergueu um altar, ungiu com óleo, fez uma promessa, dizendo: de tudo o que possuo oferecerei uma 10ª parte a esta pedra. Para os que entendem, é evidente. A escada vista por Jacó representa a cruz do Redentor. Os anjos que por ela subiam e desciam são os servidores, como Zacarias, Maria, os magos e os pastores. O Senhor postado no alto da escada é o Messias, que pende do alto da cruz, para depois descer ao mundo inferior e redimir-nos. Depois de haver Deus mostrado ao piedoso Jacó a cruz do Messias, através da escada e dos anjos, bem como sua descida aos infernos para nossa salvação, a igreja, a casa de Deus, e o altar da pedra, a oferta dos dízimos e a unção pelo óleo, Jacó seguiu o seu caminho para o Oriente, e lá Deus mostrou-lhe o batismo, pois ele viu 3 rebanhos que estavam junto a um poço. Uma grande pedra estava colocada na abertura do poço. Jacó foi lá e removeu a pedra, dando de beber às ovelhas do irmão de sua mãe. Depois de haver dado de beber às ovelhas, ele tomou Raquel e beijou-a. O poço era o batismo, que ficara oculto às gerações e às estirpes. O piedoso Jacó e os 3 rebanhos de ovelhas dão-nos a imagem das 3 subdivisões do batismo, o dos homens, o das mulheres e o das crianças. O fato de Jacó ter visto Raquel, que vinha com as ovelhas, mas não havê-la abraçado e beijado antes de ter removido a pedra da boca do poço e dado de beber às ovelhas, indica a lei dos membros da igreja, segundo a qual só abraçavam e beijam as ovelhas do Messias após o batismo, depois de terem imergido e se revestido da força da água. Só então abraçavam e beijam os filhos da igreja. Durante 7 anos Jacob serviu a Labão, e só então lhe foi concedida aquela que ele amava. Isto significa que aos judeus, que prestaram servidão ao faraó, rei do Egito, e depois saíram desse país, não foi concedido o testamento da igreja esposa do Messias, mas somente o Velho Testamento, gasto e deteriorado. Isso representa a primeira filha recebida por Jacob. Os seus olhos eram feios, enquanto que os olhos de Raquel eram bonitos e o seu rosto brilhante. Sobre o primeiro testamento fora estendido um véu, de sorte que os filhos de Israel não puderam ver a sua beleza. O segundo testamento, porém, é pura luz. Capítulo 31, Jacó e seus filhos. Jacó tinha 77 anos de idade quando recebeu a bênção de seu pai. Na idade de 89 anos, gerou de Lia o seu primogênito, Ruben. São os seguintes os filhos de Jacob: Ruben, Simeão, Levi, Judá, Issacar e Zebulon. Esses foram gerados por Lia. José e Benjamim são os filhos de Raquel. Dan e Naphtali são de Baila, escrava de Raquel. Passados 20 anos, Jacó tomou para junto do seu pai Isaac. A vida toda de Isaac alcançou 180 anos, tendo Levi 31 anos de idade. Faleceu quando Jacó contava 120 anos. 23 anos após a volta de Jacó de Harã, José foi vendido aos madianitas. Isso aconteceu em vida de Isaac, e todos deploraram profundamente. Quando Isaac morreu, Jacó e Esaú, e seus outros filhos, sepultaram-no junto de Abraão e Sara. 7 anos mais tarde, faleceu Rebeca, e foi enterrada junto de Abraão, Isaque e Sara. Raquel também morreu e foi sepultada junto deles. Judá, filho de Jacó, casou-se com a cananeia Batsua, seu pai. Jacó entristeceu-se por ter ele tomado uma mulher da estirpe de Canaã. Falou então Jacó a Judá: não permita ao Deus dos nossos pais Abraão e Isaque que a geração de Canaã se misture com os meus descendentes. Da cananeia Batsua nasceram Lier, Onã e Sela. Judá escolheu Tamar para seu primogênito como esposa. Mas por este viver em coito sodomita com ela, Deus o fez morrer. Então Judá entregou Tamar a Onã.
Mas cada vez que este tinha o seu sêmen quente, a ponto de introduzi-lo em Tamar, lançava-o fora. Então Deus fê-lo morrer também. Assim, Deus não permitiu que a estirpe de Canaã se misturasse com a estirpe de Jacó, pois este havia suplicado ao Senhor que a geração de Canaã, primogênito de Cã, ou impúdico, não se mesclasse com os descendentes do tronco dos pais. Deus fez com que Tamar fosse para a rua. Então Judá deitou-se com ela de maneira impura. Ela engravidou e deu à luz Farés e Ziracho Jacó, com todos os seus descendentes, desceu ao Egito, para junto de José, e lá permaneceu por 17 anos. Morreu aos 147 anos de idade. José tinha 56 anos quando seu pai morreu, no 12º ano de Caate. Os médicos sábios do faraó embalsamaram-no e José levou-o de volta, sepultando-o junto de Abraão e do seu pai Isaac. Capítulo 32 – Os troncos de Jacó. Existem escritores que afirmam que, a partir da morte de Jacó, as estirpes se intercalaram e misturaram-se entre si. Mas assim não procede à luz da verdade, pois há dois ramos de gerações, uma das estirpes e outra dos filhos de Israel. Quando saíram do Egito, Judá gerou Farés, este gerou Esrom, este Arão gerou Aminadab, e este Naasson, que foi príncipe em Judá. Aminadab deu a irmã de Naasson a Eleazar, o filho do sacerdote Arão. Dela nasceu o sumo sacerdote Pioechas. Este, com a sua oração, manteve afastada a peste. Mostrei-te, portanto, que de Aminadab, pela irmã de Naasson, procedeu o sacerdócio dos filhos de Israel, e do irmão dela, Naasson, a realeza. Dessa forma, o sacerdócio e a realeza dos filhos de Israel são orundos de Judá. Naasson gerou Célia, e Célia gerou Boaz. Observa agora como a realeza procedeu de Boaz e da Moabita Rute, pois Boaz, já velho, casou-se com Rute, para que Lot, sobrinho de Abraão, pudesse participar do ramo da realeza. Assim, Deus não recusou ao justo Lot a recompensa pelo seu trabalho, pois sacrificara-se em terra estrangeira, juntamente com Abraão, e acolhera em paz o anjo do Senhor. Lot, o justo, também não foi censurado por ter deitado com suas filhas. Deus concedeu à semente desses dois, que dela se originasse o ramo dos reis. Dessa forma, o Messias nasceu da semente de Lot de Abraão, pois, da Moabita Rute nasceu Obed, de Obed nasceu Isai, de Isai Davi, e de Davi, Salomão. Estes procedem da linhagem da Moabita Rute, filha de Lot. Da Amonita Naema, outra das filhas de Lot, que Salomão tomou por mulher, nasceu Jeroboão, que foi rei, depois de Salomão. Salomão teve muitas mulheres, 700 por casamento e 300 como concubinas. Porém, das 1000 mulheres que tomou não gerou filhos, a não ser da Amonita Naema. Porque Deus não lhe concedeu nenhum filho das outras para que a semente dos cananeus, jebuseus, amoreus heteus, gergeseus, e de outros povos repudiados por Deus, não se misturasse à linhagem genealógica do Messias. Capítulo 33 – Moisés. Os ramos de gerações do filhos de Israel são os seguintes: Levi, Arão, Moisés, Josué, filho de Nun, e Caleb, filho de Jefune. Esses nasceram no Egito. Quando Moisés nasceu foi colocado no rio. Então a egípcia Sipor, filha do faraó, recolheu-o, e ele permaneceu na casa do faraó por 40 anos. Depois disso, ele matou o egípcio Petcom, chefe dos padeiros do faraó. Quando a corte do faraó ficou sabendo, e como Macri, a filha do faraó conhecida por a trombeta do Egito que havia criado Moisés já tivesse morrido, ele teve medo e fugiu para Madian, para junto do Cuxita Reguei, sacerdote de Madian. Desposou a Cuxita Sipora, filha do sacerdote. Dela nasceram 2 filhos, Gerson e Eliezer, e quando Moisés contava 52 anos de idade, nasceu no Egito Josué, filho de Nun. Moisés estava com 80 anos quando Deus falou-lhe da sarça ardente, e de temor diante dele a sua língua ficou presa. Por isso ele disse a Deus: Vê, meu Senhor. Desde o dia em que me dirigiste a palavra, fiquei gago. Ele permaneceu 40 anos no Egito, 40 anos na casa do sacerdote de Madian, e outros 40 como condutor do povo. Morreu com a idade de 120 anos, sobre o Monte Nebo. Josué, filho de Nun, foi condutor dos filhos de Israel durante 27 anos.
Depois da morte de Josué, Cusã, o Cruel, assumiu o comando dos filhos de Israel durante 80 anos. Depois, pelo período de 40 anos, Israel foi conduzido por Otniel, filho de Sena e irmão de Caleb, filho de Jefune. Depois, por 18 anos, os filhos de Israel ficaram submetidos aos Moabitas. Em seguida, Eude, filho de Gera, dirigiu os israelitas pelo espaço de 80 anos, e quando Eude chegou aos 26 anos de idade, o quarto milênio terminou. Capítulo 34. Os juízes, Davi e Salomão. Nabim, o estéril, deteve então o poder por 20 anos. Débora e Barak por 40 anos. Depois, os israelitas ficaram submetidos aos madianitas por 7 anos, e Deus os libertou por meio de Gedeão. Este os conduziu durante 40 anos. Em seguida, reinaram seu filho Abimeleque durante 3 anos. Tola, filho de Pua, durante 23 anos. E o giledita Jair durante 22 anos. Depois, uma vez mais, os israelitas foram subjugados pelos amonitas, durante 18 anos. Deus libertou-os por intermédio de Jefta, que sacrificou sua filha. Ele os conduziu por 6 anos. Ebzã, que Enasson, conduziu-os depois por 7 anos. Elon, que procedia de Zebulon, por 10 anos. E Adibon por 8. Em seguida, os israelitas foram submetidos pelos filisteus, por 40 anos. Deus libertou-os por obra de Sansão, que depois os conduziu durante 20 anos. Após isso, passaram 18 anos sem um chefe. Em seguida apresentou-se o sacerdote Eli, que os dirigiu durante 40 anos. Depois veio Samuel, e conduziu-os por 20 anos. Nos dias de Samuel, os israelitas provocaram a ira de Deus, que os havia libertado da escravidão do Egito. Escolheram Saul, filho de Cis, como seu rei, e ele reinou 40 anos. No tempo de Saul vivia Golias, o gigante dos filisteus. Apresentava-se com arrogância, ofendendo Israel e blasfemando contra Deus. Então ele foi morto por Davi, filho de Isai, e por causa disso, ele foi glorificado pelas filhas de Israel, e sucedeu Saul. Saul foi morto pelos filisteus, porque abandonou Deus, buscando refúgio junto aos demônios. Davi reinou 40 anos sobre os israelitas, e depois dele Salomão, igualmente por 40 anos. Salomão realizou grandes maravilhas. Também mandou buscar o ouro das montanhas auríferas de Opir. O transporte em navios durou 36 meses. Edificou Tadmor, no deserto, e lá executou obras portentosas e magníficas. Quando Salomão chegou nos limites das montanhas de Seir, encontrou o altar que Pirozacar, Peorasa e Jasdod haviam erguido. Estes haviam sido mandados pelo gigante Nirnrot junto ao sacerdote da montanha Seir, Bileão, pois ouvira dizer que este escrutava as constelações. Quando chegaram nos confins de Seir, ergueram lá um altar ao sol. Salomão, depois de ver esse altar, mandou construir ali uma cidade e chamou-a de Heliópolis, isto é, Cidade do Sol. Edificou também Arados, no meio do mar. Ele era famoso e enaltecido, e a fama de sua sabedoria alcançou todos os cantos da terra. E a rainha de Sabá foi procurá-lo. Salomão tinha especial consideração pelo rei de Tiro, Irão. Irão reinou 500 anos em Tiro, desde os dias do reinado de Davi até os de Sedécias e de todos os reis israelitas, e chegando a esquecer que era um homem, blasfemou e disse: Eu sou Deus, e sentou no trono de Deus no meio do mar. Foi morto pelo rei Nabucodonosor. Capítulo 35. O esplendor de Salomão. Nos dias de Irão foi estabelecida a púrpura como a vestimenta dos reis. Isso porque um dia, um cachorro passeava na beira do mar e viu um molusco purpúreo que saía da água. Mordeu, imediatamente o seu focinho ficou tinto do sangue do molusco. Isso foi presenciado por um pastor, que pegou lã e limpou o focinho do cachorro. Com essa lã ele confeccionou para si uma coroa e colocou-a sobre a sua cabeça. Enquanto ele passeava ao sol, todos que o viam acreditavam que de sua cabeça faiscavam raios de fogo. Quando Irão ouviu falar disso, mandou buscá-lo. Ao ver aquela lã, ficou pasmado e admirado. Reuniram-se então todos os tintureiros e admiraram-se com o fato. Saíram para pesquisar o assunto, encontraram tais moluscos e ficaram muito contentes. Salomão entusiasmou-se sobremaneira.
A comida da mesa de Salomão constava diariamente de 40 bois, 100 ovelhas, 130 medidas de farinha de trigo, 60 medidas de outra farinha e 300 cantaros de vinho, afora os veados, corças, gamos e o produto da caça do campo. Ele se tornou ousado, transgrediu a lei e deixou de observar os mandamentos do seu pai. Tomou 1000 mulheres, de todos os povos odiados por Deus. Na sua velhice, entregou seu coração às mulheres, que com isso se divertiam. Escutava as suas palavras, atendia às suas vontades e renegou Deus do seu pai Davi. Ergueu altares aos demônios, oferecia sacrifícios a ídolos e imagens e adorava a obra das mãos humanas. Deus então desviou dele a sua face, e ele morreu. Reinou em Jerusalém pelo período de 41 anos. Depois dele subiu ao trono seu filho Roboão. Capítulo 36. Roboão e os seus sucessores. Este chegou ao reinado aos 41 anos de idade. Levou a infâmia a Jerusalém com seu despudor, com altares aos demônios. Hiram reinou 500 anos em Tiro, desde os dias do reinado de Davi até os de Sedécias e de todos os reis israelitas, e chegando a esquecer que era um homem, blasfemou e disse: Eu sou Deus, e sento no trono de Deus no meio do mar. Foi morto pelo rei Nabucodonosor. Capítulo 37. O esplendor de Salomão. Nos dias de Hiram foi estabelecida a púrpura como a vestimenta dos reis. Isso porque um dia, um cachorro passeava na beira do mar e viu um molusco purpúreo que saía da água. Mordeu, imediatamente o seu focinho ficou tinto do sangue do molusco. Isso foi presenciado por um pastor, que pegou lã e limpou o focinho do cachorro. Com essa lã ele confeccionou para si uma coroa e colocou-a sobre a sua cabeça. Enquanto ele passeava ao sol, todos que o viam acreditavam que de sua cabeça faiscavam raios de fogo. Quando Hiram ouviu falar disso, mandou buscá-lo. Ao ver aquela lã, ficou pasmado e admirado. Reuniram-se então todos os tintureiros e admiraram-se com o fato. Saíram para pesquisar o assunto, encontraram tais moluscos e ficaram muito contentes. Salomão entusiasmou-se sobremaneira. A comida da mesa de Salomão constava diariamente de 40 bois, 100 ovelhas, 130 medidas de farinha de trigo, 60 medidas de outra farinha e 300 cantaros de vinho, afora os veados, corças, gamos e o produto da caça do campo. Ele se tomou ousado, transgrediu a lei e deixou de observar os mandamentos do seu pai. Tomou 1000 mulheres, de todos os povos odiados por Deus. Na sua velhice, entregou seu coração às mulheres, que com isso se divertiam. Escutava as suas palavras, atendia às suas vontades e renegou Deus do seu pai Davi. Ergueu altares aos demônios, oferecia sacrifícios a ídolos e imagens e adorava a obra das mãos humanas. Deus então desviou dele a sua face, e ele morreu. Reinou em Jerusalém pelo período de 41 anos. Depois dele subiu ao trono seu filho Roboão. Capítulo 38. Roboão e os seus sucessores. Este chegou ao reinado aos 41 anos de idade. Levou a infâmia a Jerusalém com seu despudor, com altares aos demônios e com o cheiro do paganismo. E o reino de Davi foi partido. No 5º ano do seu governo, o rei do Egito, Sisaque, marchou contra Jerusalém e saqueou todos os tesouros do serviço do templo do Senhor, bem como todos os tesouros reais de Davi e Salomão, os vasos de ouro e de prata, enquanto se vangloriava e dizia: Eu não tiro a vossa propriedade, mas somente as riquezas que os vossos pais levaram do Egito. Roboão morreu na impiedade do seu pai Salomão. Depois dele reinou seu filho Abias. Ele arruinou Jerusalém com a impureza e impiedade, porque a filha de Absalão, Maesha, era sua mãe. Morreu na impiedade do seu pai. Depois dele, reinou em Jerusalém o seu filho Asa, por 40 anos. Ele fez o que agradava aos olhos do Senhor, baniu de Jerusalém a impudicícia e manteve o seu povo afastado da impiedade, pois ele era observante dos mandamentos de Deus. Expurgou o seu reino da impiedade e dela zombava diante de todo o povo, por causa dos sacrifícios oferecidos a ídolos. Zerash levantou-se contra ele, mas Deus humilhou diante de Asa. Asa morreu na sua retidão, como o seu antepassado Davi. Depois dele, subiu ao trono seu filho Josafate.
Este andou nos caminhos do seu pai Asa e agiu de acordo com o que era agradável a Deus. Entretanto, Deus irou-se com ele, porque amava a casa de Achabe. Por isso, não lhe foi concedido por Deus buscar o ouro de Ofir. Ele construiu navios, na intenção de expedi-los, mas eles se despedaçaram em Ezion-Gaber. Quando subiu ao trono, ele tinha 32 anos. Sua mãe foi Azuba, filha de Silches. Josafate morreu na sua retidão. Depois dele reinou seu filho Jorão. Tinha 32 anos quando chegou ao poder, e reinou em Jerusalém durante 8 anos. Não fez o que era agradável aos olhos de Deus. Fazia sacrifícios nos altares do diabo, e morreu na impiedade. Depois dele reinou seu filho Ocosias. Chegou ao poder com a idade de 22 anos, e ficou 1 ano em Jerusalém. Nesse único ano obrou grandes males diante do Senhor. Por causa do exercício da maldade e impiedade, Deus entregou-o nas mãos dos seus inimigos, que o mataram. Depois da sua morte, sua mãe mandou matar todos os filhos da casa real de Davi. Pensava poder assim extirpar a realeza dos judeus. Não deixou vivo nenhum rebento da casa real, a não ser Joás, que Joseba, filha de Jorão e neta de Josafate, havia salvo secretamente e escondido em sua própria casa. Assim, a irmã de Achabe reinou 7 anos em Jerusalém, e conspurcou-a de impudicícia, pois ordenou que as mulheres praticassem a fornicação abertamente sem receio, e que os homens cometessem o adultério com as mulheres do seu próximo, porque nenhuma culpa lhe seria imputada. Ela agiu em Jerusalém com todo o despudor de Jezabel e com a impiedade da casa de Achabe. Capítulo 39, Joás e seus sucessores. Depois de 7 anos, os habitantes de Jerusalém começaram a pensar quem escolheriam como rei. Quando o sacerdote Jojada ouviu falar disso, reuniu todo o povo na casa do Senhor, no templo edificado por Salomão. Quando todos estavam reunidos, falou-lhes o sacerdote Jojada da seguinte maneira: quem pensais que deve ser rei e assentar-se no trono de Davi, a não ser um rei e filho de um rei? Quando ele lhes apontou o próprio, alegraram-se profundamente, e então os chefes de 100 e os chefes de 1000 encaminharam-se até lá. Os ordenanças e soldados da guarda conduziram o rei à casa do Senhor, cercado de todos os corpos militares de armas em guarda. Então o sacerdote Jojada fê-lo assentar-se sobre o trono do seu pai Davi. Ele tinha 7 anos de idade quando foi proclamado rei. Reinou por 40 anos em Jerusalém. Sua mãe era Sibea, de Berseba, mas Atai já havia sido assassinada. Joás, todavia, afastou-se do agir correto que o sacerdote Jojada lhe havia recomendado. Depois que este morreu, derramou o sangue inocente dos seus filhos. Joás morreu, e depois dele reinou seu filho Amazias. Ele tinha 25 anos quando chegou ao poder, e reinou 29 anos em Jerusalém. Sua mãe chamava-se Joadã. Quando Amazias morreu, sucedeu-lhe o seu filho Osias, Azarias. Ele tinha 16 anos quando chegou ao trono, e reinou durante 50 anos em Jerusalém. Sua mãe chamava-se Jexalja. Ele praticou o bem diante do Senhor. Foi porém muito audacioso, penetrou no Santo dos Santos, tomou o turíbulo das mãos do sacerdote de Deus e passou a incensar o templo do Senhor. Por ter feito isso, o seu corpo ficou coberto de lepra. E ao profeta Isaías foi retirado o dom da profecia, por não havê-lo exortado. Depois Azias morreu. Depois dele, reinou seu filho Jotã. Contava 25 anos quando chegou ao poder, e reinou 16 anos em Jerusalém. Sua mãe foi Jerusa, filha de Zadok. Ele praticou o bem diante do Senhor. Jotã morreu, e depois dele reinou seu filho Acás. Tinha 20 anos quando subiu ao trono. Reinou 16 anos em Jerusalém. Sua mãe era Apim, filha de Levi. Ele praticou o mal diante do Senhor, e fazia sacrifícios aos demônios. Contra ele levantou-se o rei da Assíria, Tiglat-Pilesar. O próprio Acás, em um escrito, declarou-se seu servo, e assim o assírio o subjugou. Mandou ao rei da Assíria ouro e prata retirados da casa do Senhor. Durante o seu reinado, os israelitas foram levados ao cativeiro. E o rei mandou que o povo de Babel ocupasse aquela terra, em lugar dos israelitas. Então leões ameaçavam matá-los. Por isso, o rei da Assíria enviou-lhes o sacerdote Uri, que lhes ensinou leis.
Capítulo 40, Ezequias. Acás morreu, e depois dele reinou seu filho Ezequias. Ezequias tinha 25 anos quando chegou ao poder. Reinou 29 anos em Jerusalém. Sua mãe foi Abi, filha de Zacarias. Ele praticou a retidão diante do Senhor, derrubou os altares e quebrou a serpente de bronze que Moisés havia feito no deserto, pois os israelitas a adoravam, e baniu de Jerusalém a impiedade. No seu 4º ano, o rei dos assírios, Salmanassar, invadiu Jerusalém e levou para o cativeiro o resto de Israel, arrastou-os para Mádia, além da Babilônia. No 20º ano de Ezequias, irrompeu Senaquerib, rei dos assírios, e apossou-se de todas as cidades e povoados de Judá. Somente Jerusalém foi poupada, por causa da oração de Ezequias. Ele porém ficou mortalmente doente. Estava profundamente triste e chorava muito. Existem pessoas que o censuram, mas não procuram saber qual era o motivo da sua profunda tristeza. A razão do abatimento de Ezequias era que ele não tinha nenhum filho que pudesse sucedê-lo, no momento em que se sentia a morte. Quando com os olhos da sua alma percebeu que não tinha nenhum filho que pudesse reinar depois dele, entristeceu-se profundamente, e chorando disse: ai de mim! Morrerei sem filhos, e aquela bênção que possuíamos ao longo de 46 gerações ser-me-á tirada hoje. E por meu intermédio extinguir-se-á a realeza de Davi. Comigo encerra-se hoje o ramo das gerações dos reis de Judá. Era essa a tristeza de Ezequias. Depois de ficar restabelecido da sua enfermidade, decorreram mais 14 anos, quando então nasceu-lhe Manassés. Ezequias morreu em grande sossego, por deixar um filho que se assentaria sobre o trono de seu pai Davi. Capítulo 41, Manassés e seus sucessores. Manassés tinha 12 anos de idade quando chegou ao poder, e reinou 25 anos em Jerusalém. Sua mãe chamava-se Epsiba. Ele foi pior e mais ímpio que todos os seus antecessores. Ergueu altares aos diabos, fazia sacrifícios aos ídolos, encheu Jerusalém de sacrilégios e provocou a ira de Deus. Ao ser advertido pelo profeta Isaías, perseguiu e mandou atrás dele pessoas perversas. Essas serraram o profeta Isaías com um serrote, da cabeça aos pés, sobre um cepô. Ele tinha 120 anos quando o serraram, e durante 90 anos foi profeta de Deus. Mas Manassés arrependeu-se por ter mandado matar Uzias. Vestiu uma roupa de penitência, impôs-se um jejum, e durante o resto da sua vida comeu pão com lágrimas, por ter praticado o mal e ter matado o profeta. Manassés morreu, e o seu filho Amon passou a ser o rei. Este tinha 22 anos quando subiu ao poder, e reinou 2 anos em Jerusalém. Sua mãe foi Mesulemet. Amon praticou o mal diante do Senhor, e mandou os seus filhos caminharem sobre o fogo. Morreu, e depois dele reinou seu filho Josias, que contava 8 anos quando subiu ao trono, e reinou 31 anos em Jerusalém. Sua mãe era Gedida, a filha de Adaja de Bascate. Ele praticou o bem diante do Senhor, e caminhou nas sendas do seu pai Davi. Não se desviava nem à esquerda, nem à direita. Foi morto pelo faraó, o coxo, e depois da sua morte, reinou seu filho Joacás. Tinha 22 anos quando chegou ao poder, e reinou por 3 meses em Jerusalém. Sua mãe era Amital, a filha de Jeremias de Libna. Ele praticou o mal diante do Senhor, como o fizera Manassés. O rei do Egito, Faraó o coxo, fê-lo prisioneiro em Riblat, terra de Emate, ainda quando era rei em Jerusalém, e impôs ao país um tributo de 100 talentos de prata e 10 talentos de ouro. Em seguida Faraó, o coxo, estabeleceu como rei a Eliashim, filho de Josias, ao invés do seu pai, e deu-lhe o nome de Joiaquim. Quanto a Joacás, levou-o embora. Chegou ao Egito, e lá morreu. Joiaquim deu ao Faraó ouro e prata, mas por ordem do Faraó, distribuiu o tributo por todo o país. Assim, cada pessoa da terra trazia ouro e prata, conforme suas posses, segundo determinação do Faraó, o coxo.